A mitologia nórdica não é feita só de deuses e vikings. Ela é cheia de criaturas que não são boas nem más, apenas inevitáveis. Algumas devoram deuses, outras anunciam o fim do mundo. E algumas existem apenas para lembrar que, nesse universo, ninguém está realmente seguro. Hoje eu vou te apresentar 6 criaturas da mitologia nórdica. Algumas são famosas, outras nem tanto, mas todas têm algo em comum. Elas não foram criadas para assustar humanos, e sim para mostrar que até os deuses podem perder o controle do próprio destino. Fenrir não é apenas um lobo gigante. Ele é o medo encarnado dos próprios deuses. Filho de Loki, Fenrir cresceu rápido demais e forte demais. Odin percebeu logo cedo que aquele lobo não deveria existir livre. Fenrir foi condenado pelos deuses a permanecer acorrentado até o fim dos tempos, conhecido como Ragnarok, o que marca o fim do mundo. Essa punição foi o resultado do medo que os deuses sentiam da força de Fenrir e da ameaça que ele representava. No entanto, mesmo depois de ser preso, Fenrir continuou a representar uma ameaça para os deuses. Segundo a mitologia nórdica, durante o Ragnarok, Fenrir finalmente quebraria suas correntes e se libertaria, iniciando um conflito que levaria à destruição do mundo. Conflito este que seria contra o deus Odin, onde Fenrir não só derrotaria, mas como também devoraria o rei dos deuses. Após esse confronto, Fenrir seria derrotado e morto por Vidar, filho de Odin, que vingara a morte de seu pai. A gigantesca serpente da mitologia nórdica, Jormungand, é tão grande que circunda o mundo. Filha de Loki e irmã de Fenrir e Hel, a gigantesca serpente foi lançada ao oceano por Odin quando ainda era uma pequena serpente. E o resultado foi que ela cresceu tanto que o seu tamanho era suficiente para dar uma volta ao mundo e ainda conseguia morder a própria cauda. Seu destino está ligado ao do deus Thor, já que durante o Ragnarok, os dois entrarão em um conflito sem precedentes onde não haverá nenhum vencedor. Cada um irá perecer devido às consequências da batalha. Jormungand sucumbirá para a força de Thor, enquanto o deus do trovão sucumbirá para o veneno da serpente. Hel é a deusa do reino dos mortos, igualmente chamado de Hel. Ela foi banida por Odin para o mundo inferior que recebeu seu nome. Lá, recebeu o poder de dominar 9 mundos ou regiões, onde distribui aqueles que lhe são enviados, isto é, aqueles que morrem por velhice ou doença. Como agradecimento por fazê-la governante do mundo inferior, ela deu a Odin os seus 2 corvos Hugin e Munin, que são os mensageiros entre Asgard e os outros reinos. Hel podia ser facilmente reconhecida. Uma metade de seu corpo era de uma linda mulher, a outra parte de um corpo terrível em decomposição. E sua personalidade difere das dos deuses do mundo inferior das demais mitologias. Ela não é boa e nem má, é simplesmente justa. Quando os espíritos dos bondosos, dos doentes e dos idosos eram trazidos à sua presença, ela cuidava deles e lhes dava conforto. Mas aqueles a quem ela julgava como maus, impiedosamente os arremessava nas profundezas geladas de Niflheim. O Draug é um morto-vivo da mitologia nórdica, mas diferente dos zumbis modernos, ele mantém consciência e ódio. Draugrs guardam túmulos, atacam viajantes e carregam rancor da vida que perderam. Eles são fortes, difíceis de destruir e, em algumas histórias, capazes de mudar de forma. Para os nórdicos, o Draug era o aviso de que uma morte mal resolvida nunca termina de verdade. Nidhogg é o enorme dragão que vive no mundo inferior nórdico. Ele rói as raízes mais fundas da árvore do mundo, com o objetivo de a destruir, aguardando o Ragnarok. Considerado uma força de caos e destruição, ele mastiga os cadáveres de assassinos, adúlteros e quebradores de juramentos. Durante o Ragnarok, Nidhogg ascenderá a Midgard levando os corpos dos mortos para batalhar. Após o fim do mundo e o renascimento do novo mundo, Nidhogg continuaria a viver para balancear o bem, tendo um equilíbrio perfeito entre bem e mal. As Valquírias são deidades femininas que serviam Odin sob as ordens de Freya. Durante os conflitos, elas sobrevoavam os campos de combate montadas em cavalos, observando atentamente o desenrolar das lutas. Eram as responsáveis por selecionarem os mais valentes para perecerem em batalha e garantir-lhes um lugar no pós-vida glorioso em Valhalla. Morrer com honra era um ideal fundamental na cultura viking, e ser escolhido por uma valquíria era considerado uma grande honra. Embora estivessem associadas à morte e à guerra, também desempenhavam um papel pacífico em Valhalla, servindo aos guerreiros já falecidos e zelando pelo seu bem-estar. Essas criaturas mostram que a mitologia nórdica não gira em torno de heróis perfeitos. Ela fala sobre destino, caos e o fim inevitável de todas as coisas.
E se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscrever no canal ajuda muito a continuar essa série. E deixar o like é uma forma simples de dizer que esse tipo de vídeo vale a pena continuar. Na próxima parte, eu vou falar de criaturas nórdicas ainda menos conhecidas, algumas que quase nunca aparecem nas histórias mais populares. E talvez, depois de conhecê-las, você entenda por que até os deuses temiam o próprio mundo que criaram.